Bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Inspirecast, um podcast da Expo Brasil, criado para a gente falar de empreendedores que estão fazendo sucesso aqui nos Estados Unidos. É isso aí. E hoje nós temos o prazer de receber aqui a doutora Andrea Bowers, que é sócia da Andrade e Bowers Law agora. Muito legal. Vamos falar um pouco sobre essa mudança aí de identidade. Esse que é um dos escritórios de imigração mais respeitados aqui dos Estados Unidos. E a gente vai conhecer um pouquinho da história dela, da sociedade, do escritório e do empreendedorismo em geral que envolve estar ali à frente de um escritório de advocacia. Muito obrigada por estar aqui com a gente, doutora Andrea. É um prazer recebê-la. É um prazer estar aqui. É sempre uma honra participar do podcast de vocês, de fazer parte da Expo. Vocês que são um casal, que são inspiração na comunidade brasileira, né, aqui nos Estados Unidos. Exemplo de força, de determinação. E eu acho que é a prova real de que nós, imigrantes, realmente fazemos uma diferença onde chegamos e que aqui nos Estados Unidos somos também força motriz, né, de economia, de cultura e de comunidade. Então, obrigada pelo espaço. Obrigada, muito obrigada por estar aqui com a gente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios e as lições de uma parceria, uma sociedade de sucesso. É isso aí. Me fala um pouco sobre a trajetória, como foi essa ideia de vir para os Estados Unidos, como é que foi o início. Fala um pouquinho para a gente que está assistindo aqui o podcast. Eu cheguei nos Estados Unidos, eu aterrissei aqui, né, quase 13 anos atrás. A minha história para os Estados Unidos é uma história de amor, né? Eu vim porque eu reencontrei um colega de high school pela internet, pelo Facebook. E aí eu vim para passar 2 semanas, passei 2 meses. Ele foi para o Brasil conhecer meus pais, e aí quando eu retornei, ele me pediu em casamento, e o resto é história. Uau, que legal! Então, você não veio para cá pensando em empreender. Você já... Eu acho assim que na vida, né, nunca tem um só motivo, só uma questão. Eu estava num momento profissional que eu estava também buscando me reinventar, né? Eu já tinha pensado em encerrar minhas atividades em Salvador ou diminuir minhas atividades em Salvador e ir para São Paulo, ir para o Canadá, ir para algum lugar. E Deus sabe de todas as coisas. Ele coloca os desafios e os caminhos na frente, e acabou que tudo alinhou para isso. Quando eu cheguei aqui, né, e eu acho que isso é muito interessante, quando eu cheguei aqui, eu teria a oportunidade de me reinventar ou de realmente seguir dentro do direito, porque eu sou advogada no Brasil ainda. Essa era a minha pergunta. Lá em Salvador, então, você era advogada? Sim, era advogada, formei em 2007. Então, vindo para os Estados Unidos, né, eu precisei, primeiro, repensar o que eu realmente queria aqui nos Estados Unidos em termos de carreira, se queria uma carreira, se não queria, e se queria continuar no direito, ou se ou se iria para uma outra área. Mas realmente, né, o direito não é uma profissão, é uma missão, é uma paixão. É verdade. Então, passei por todos os obstáculos para conseguir atuar em direito aqui nos Estados Unidos, que não foi uma jornada simples. Eu comecei uma faculdade, aí mudei de estado, tive que ir para outra faculdade, aí consegui um emprego, aí mudei de estado, aí não podia mais fazer aquele tipo de direito. Nossa, porque tem isso, a diferença dos estados, né? A licença para atuar em um e outro é diferente. Então, já aproveita e fala pra gente um pouquinho desse desafio aí do início. Qual foi o maior desafio em, então, trazer a sua carreira, e não só trazer a sua carreira, não somente ser advogada, mas também empreender, porque além de ser advogada, você ainda tem o lado de empreender, porque você dirige o escritório, né, junto com a sua sócia. Então, fala um pouquinho pra gente disso. O desafio de empreender é você ter a resiliência de, dentro da sua área, com ética e compromisso, conseguir atender as demandas do mercado. Eu acredito que esse é o principal desafio do empreendedor. É você, mesmo dentro da ética, mesmo nas oportunidades e nos desafios, conseguir levar o benefício para o público sem perder a sua base, seus valores, mas conseguir fazer essa adaptação. Dentro do direito de imigração, por exemplo, a gente fazia muito business immigration, fazia muito EB1, EB2NW, naturalização, direito de imigração. A gente não tinha muitos casos de corte. Mas nesse cenário político,
né, onde você vê que as pessoas estão recebendo as cartas de notificação em corte, as pessoas estão sendo detidas, a gente tinha duas opções. Ou a gente seguia realmente restrito às áreas que a gente atuava, ou a gente abria o leque para começar a receber mais casos de corte, de fiança, para poder o negócio continuar, se né? reinventar, né? Isso, mas assim, o negócio continuar na trajetória de sucesso, mas também da gente conseguir levar para essa comunidade imigrante os serviços que elas de fato estão precisando agora. Porque direito de imigração, para mim, realmente é uma missão, é uma paixão. Eu não faria o que eu faço se fosse só pelo dinheiro. Até enche o olho de lágrimas, assim, de pensar no que envolve a vida das famílias, né? É a vida das famílias, é a ansiedade que a gente recebe, é o sonho das pessoas, é o sonho que é construído, são os sonhos que a gente vê que são desmoronados, às vezes, por falta de planejamento, por não conhecimento. E é uma área do direito que as pessoas, às vezes, acham que é só preencher um formulário. Não entende que o formulário é a base de um pleito, e que esse pleito precisa ser bem fundamentado, e que você tem que responder no prazo, e que não tem jeitinho brasileiro, né? Não tem flexibilidade. Quando você fica fora de status aqui nos Estados Unidos, as suas oportunidades para se regularizar e voltar a traçar uma jornada ao Green Card são mínimas, são subjetivas, são muito difíceis. Então, é isso. Eu acho que como empreendedor, você precisa, dentro dos valores, dentro do seu propósito, dentro do que Deus colocou no seu coração para servir a comunidade, você precisa também ter a resiliência suficiente para poder fazer com que o negócio continue prosperando, para que você continue ajudando as pessoas e servindo da melhor forma. Voltando um pouco sobre essa parte que você falou, né, de ficar ilegal aqui é um pouco difícil, e eu fico, sempre tenho curiosidade de saber, assim, como que foi o seu processo? Você veio para cá com visto de estudante, turista, depois mudou para estudante. Me conta um pouco aí, até chegar na sociedade, porque eu também estou curioso para saber. É legal porque as pessoas querem saber, mas como que eu vou chegar lá? Você é advogada, ela era advogada no Brasil, né? É advogada nos Estados Unidos. Tá bom, ela teve que estudar, mas como é que foi esse processo, sabe? É uma curiosidade de todo mundo. Eu queria saber também de você. Eu cheguei como turista, né? E vim, na verdade... todo visto, ele só tem uma intenção, tá? Então, em tese, você não pode vir ser turista e casar, ser turista e estudar. Mas, como eu disse, foi o que me motivou realmente a, vamos dizer assim, fazer minha mala e vir, foi essa história, né, de amor. Sim. Mas, junto com isso, tinha também uma vontade minha já de mudar direcionamento. Então, quando eu vim, eu já tinha pesquisado algumas universidades, já estava tentando entender como é que funcionava a faculdade de Direito. O processo seletivo para as faculdades aqui de Direito ou não, ele é muito diferente do Brasil. E como eu estudei em colégio americano, comecei uma faculdade nos Estados Unidos muitos anos atrás, eu entendia um pouco dessa questão da importância de você ir conhecer o dean, de você ir conhecer o campus da universidade, até antes do processo seletivo. Então, eu vim como turista, mas eu também já estava, né, buscando essa parte de onde eu vou estudar, como eu vou estudar, qual que é o melhor programa, como é que eu faço para advogar aqui. E aí... vim como turista, fiz essas entrevistas com as universidades, mas aí tem tanto tempo que eu tinha esquecido, isso foi engraçado. Aí eu ia fazer o visto de estudante, porque eu fui aceita na faculdade, eu ia voltar para o Brasil para poder fazer a entrevista e voltar com visto de estudante. Só que naquela época deu uma pane no sistema de emissão de vistos do mundo inteiro. Meu Deus! E aí não tinha nenhuma garantia que eu ia... Porque quando você vai fazer o visto de estudante, você precisa estar na faculdade antes das aulas começarem. E aí não tinha nenhuma garantia que se eu fosse para São Paulo, que é onde minha entrevista estava agendada, eu ia conseguir o visto a tempo para começar as aulas. Aí essa foi minha primeira experiência com advogado de imigração, porque eu não sabia nem o que era isso, tá? Muita gente é assim, vem pra cá sem nem saber que existe. Eu sabia que eu precisava procurar um advogado de imigração, porque na minha última ida e vinda, na minha última vinda, assim, porque eu acabei ficando de vez, eu fui pra Salinha. E
Ao Temida sair da salinha. salinha, o agente falou, olha, mas se mudar alguma coisa nessa sua história, Sei. certifique-se que você fica bem perante a imigração, que eu entrei como turista, mas ele estava muito desconfiado, que era a terceira vez que eu vinha ficar na casa de um tal de um Brian, no endereço, mesmo endereço. Não, é meu amigo, besteira. Então, aí foi a primeira vez que eu falar com o advogado de imigração. Aí o advogado de imigração foi me explicar que que se eu não fosse voltar para o Brasil para pegar meu visto de estudante, eu ia ter que fazer a mudança de status. Só que a mudança de status, ele me explicou que naquela época estava demorando 1, 2, 3 anos. Eu, como assim? O que é isso? Meu Deus! Eu não entendi. E eu assim... Hoje você entende tudo. Agora eu entendo, né? Agora é tudo muito simples, muito lógico. Aí eu olhando assim, eu falei assim, não, peraí. Se eu for, não tenho garantia de voltar. Mas se eu fizer esse negócio, essa mudança de estado demora esse tempo todo, ele é. Aí contando. Aí eu. Não é fácil, não, né? Aí foi quando Essa ele falou assim: por que você não casa logo, então? Aí eu, então tá bom. Já tá legal, já tô visitando ele, né? Sempre. Já aproveita. Não, aí eu já tava na casa, já tinha me pedido em casamento e tudo, mas assim. A nossa ideia era Então, realmente fazer o visto de era estudante para depois pensar em como é que ia casar, Sim. se ia fazer festa aqui, se ia fazer festa Sim. lá. Aí eu falei, ok. Então já né? facilitou. Aí deram uma recomendação de esperar o tal dos 90 dias. E aí a gente fez o casamento na corte. E aí pronto. Legal. E aí, como foi? Então tá, aí a gente vai mover aqui pra contar agora sobre como foi que você chegou a ter uma sociedade, vim pra cá e de repente abrir um escritório em sociedade com a doutora Marisol, né? E a gente vai contar aqui um pouquinho dessa história. Eu quero saber um pouquinho de como chegou nisso, na sociedade. E como foi, que eu acho que é um dos grandes desafios da sociedade, a divisão de papéis. Para que tenha sucesso, a gente precisa ter papéis divididos, né? Você cuida disso, eu cuido daquilo. Como que foi isso pra vocês? Vocês já se conheciam antes? Vocês se conheceram? Conta um pouquinho pra gente como que chegou nisso. Tá. Como eu te disse, foi um percurso longo até eu conseguir, né, o bar. Meu bar é do Texas. Comecei meu primeiro emprego em direito foi como personal injury, advogada de acidentes. Legal. Só que advogada de acidentes com o bar do Texas não pode atuar como advogada de acidentes na Flórida. E aí, quando eu vim para a Flórida, a Mia, que é a mais nova, estava com 3 meses, o Léo estava com 2 anos e meio, mais ou menos. E eu tirei o ano para ser CEO do lar, porque eu não tinha família, não tinha quem ajudasse. E eu falei para o meu marido, eu falei assim, olha, eu tô um pouquinho cansada de recomeçar. Eu sou resiliente, eu sou brasileira, mas, assim, agora eu realmente só quero começar algo, se for algo que me dê carreira, que me dê possibilidade de crescimento. Ou senão eu prefiro só ser CEO do lar mesmo e a gente, né, cuida da nossa vida. E tá ótimo também, que inclusive CEOs do lar. Esse é o trabalho mais difícil da humanidade. Verdade. Tá? Então, assim, sabe, não tem nenhum desmerecimento. Pelo contrário. Nisso, exato. Então, eu tirei esse ano off. E, na verdade, essa questão da sociedade, de começar de imigração, foi a resposta à oração. Nas minhas resoluções de 2020, eu tive uma conversa com Deus e falei, Deus, eu quero uma profissão que me aproxime de você e que me permita crescer, e eu quero completar uma maratona, que foram essas minhas 2 resoluções únicas de 2020. E foi engraçado que no primeiro dia que eu coloquei o currículo, eu fui chamada pela Catholic Charities para fazer uma entrevista. E quando eu fui, né, para o Catholic Charities, eu fiz outra oração. Eu falei assim, eu quero muito esse trabalho, mas é o que você quer. Eu não tenho nada a ver com isso aqui, não. O senhor que sabe. Né? Aí eu saí de lá. E todo mundo perguntou, e aí, como foi? Aí eu falei assim, foi incrível, mas eles não vão me contratar. Aí, por que não? Eu falei assim, não sei, eu acho que eu não sou o que eles estão precisando nesse momento. E aí, a pessoa que me entrevistou, por coincidência, é uma das melhores amigas da doutora Marisol. E aí ela me ligou e falou, olha, não tem, né, o que a gente precisa é de alguém que tem experiência em corte, você não tem experiência em corte, mas eu tenho uma amiga que tem um escritório de imigração boutique, que ela tá atrás de um advogado, se você tiver interesse. Gente, que demais, uau! Aí eu fiz a entrevista com a Marisol, e foi uma entrevista muito interessante, eu não sei se ela lembra, até perguntar para ela esses dias, mas aí acabou que ela me contratou como advogada. E aí, quando
desafio pouco é bobagem, né? Então, eu tinha acabado de ser contratada e bateu o Covid. Eu falei, pronto, lascou. Puxa vida! Quando você pensa que as coisas iam caminhar... Não é possível, não. Mas ela gostou muito do meu trabalho, gostou muito da minha postura. E aí, ela já estava pensando em mudar um pouco a constituição do escritório, né? Ela já tinha fundado o escritório há 5 anos, então o escritório já existia. Hoje temos, né, mais de 11 anos de mercado. E ela me convidou no final desse ano para ser sócia com a proposta de realmente a gente dividir a carga de trabalho e também avançar em áreas do direito que para ela, naquele momento, não... ela queria que alguém, né, tivesse à frente dessa expansão. E aí foi quando realmente eu entrei. Uau, que legal. E agora, depois de 5 anos, a gente resolveu consolidar o que de fato já existia, que era realmente essa sociedade, essa parceria. Mas eu acho que em todo relacionamento, né, a gente precisa ter uma visão e ter um sonho, um objetivo de longo prazo, mas a gente precisa caminhar com cautela, né? Porque como vocês falaram, como você perguntou, né? Se a gente se conhecia. A gente não se conhecia. Nosso relacionamento, ele se deu ali dentro, né? Então, a gente precisava tomar alguns passos juntos, né? Pra gente poder entender, conhecer, antes de firmar um compromisso como esse de realmente, né, virar Andrade & Bowers Law Firm. E foi isso que aconteceu. Que legal. E é interessante você falar isso, né? Que muitas pessoas falam que da dificuldade de trabalhar com sociedade, né? Muita gente fala, não, sociedade não dá certo, mas a gente está vendo aí que dá certo. E 2 mulheres também trabalhando juntas, ajudando as mulheres aqui da comunidade. E o que você sente, assim, com esse trabalho que você faz de ajudar as mulheres aqui na comunidade nos Estados Unidos? Não só mulheres, mas toda a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Qual é o sentimento de vocês do escritório? Ai, gente, é a realização de sonhos. É muito gratificante tudo que a gente faz. E o compromisso que a gente faz. E lá no escritório, a gente se preocupa... A mesma preocupação que a gente tem com o resultado, né? Que a gente não pode prometer, mas a gente quer que seja aprovado, que a pessoa consiga o objetivo, seja ser estudante, seja um green card, seja uma vaga de trabalho, não importa, né? São mais de 160 tipos de visto. Então, o visto que você quer, né? É sempre gratificante a gente obter o resultado. Mas lá a gente não se preocupa só com o resultado, a gente se preocupa com a jornada. Legal. Então, uma preocupação diferencial do Andrade & Bowers Law Firm é justamente que desde o começo a gente entende, a gente é um escritório de imigração conduzido por imigrantes. Então, a gente entende os sofrimentos, a ansiedade, os receios, e a gente tenta acomodar isso, né? No meu processo de imigração, eu não conseguia falar com o meu advogado. Nossa. E é uma reclamação Essa que é uma muitas reclamação, pessoas fazem. que tem né? muito. Eu mando e-mail para o meu advogado, ele só responde depois de 15 dias, depois de um mês. Então, assim, a gente não está no Brasil, então eu não tenho um call center. Eu gostaria muito, quem sabe um dia. Mas a gente tenta o quê? Desde o começo, alinhar expectativas. Para as pessoas entenderem que elas vão ter um retorno. E para que a gente possa atender todos com excelência. Então, é muito isso, né? Você poder entregar o resultado, mas também entregar a experiência de que, poxa, foi difícil, mas eu tinha ali e eu acho que suporte. Eu acho que isso é muito gratificante por se tratar de um conterrâneo seu, né? Você saber que você está lidando com sonhos, realizando, abençoando a vida de famílias brasileiras que, assim como você, tem o sonho que você um dia teve de vir morar aqui, construir uma vida aqui, ter sucesso aqui, você poder fazer parte dessa história na vida de conterrâneo seu, com certeza é um trabalho muito gratificante. É uma coisa que até a nossa filha, a Ana, ela está estudando, né? Está fazendo law school. E ela, bem pequena, ela falava, eu quero um trabalho que eu possa ajudar as pessoas. E a gente falava, cara, advogado ajuda as pessoas. Médicos ajuda pessoas. E ela, é engraçado que ela fez estágio em hospital, fez estágio em law firms, e hoje ela está estudando law school. Então, assim, ela entendeu que isso ajuda pessoas, entendeu? Então, isso é muito gratificante pra gente também. E a gente fica feliz de ter vocês, né? Graças a Deus, vocês se uniram.
e tá ajudando a fazendo a comunidade diferença brasileira, aí na fazendo vida a da diferença na comunidade. comunidade brasileira. Muito legal, Parabéns, parabéns. parabéns. E voltando a falar sobre sociedade, trabalhar em dupla é sempre um desafio, né? E é sobre equilíbrio. Como é que vocês fazem quando vocês têm opiniões diferentes sobre um determinado assunto? Conta pra gente aí um momento de um desafio, assim, que vocês tinham opiniões diferentes e como vocês resolveram, como vocês fazem pra resolver quando isso acontece. Eu acho que, de novo, não só em sociedade, mas em qualquer relacionamento, quando vem os desafios acontecem, eu acho que a gente precisa tirar o olhar do desafio e olhar para o objetivo em comum. Então, o nosso objetivo sempre foi, sempre será ser um advogado de imigração de excelência, para cuidar das famílias com dignidade, para dar também o melhor para os nossos funcionários, né? Então, quando você surge o desafio, ou desentendimento, ou a discordância, vamos dizer assim, de algo pequeno, é importante dar 2 passos para trás e entender, ok, mas no seu posicionamento, a sua sugestão está levando a gente a esse objetivo? A minha sugestão está levando a esse objetivo? E também entender se existe um meio termo, porque, né, não precisa ser do meu jeito ou do jeito da Marisol. Pode ser o jeito nosso, e é o jeito nosso que está dando certo. Legal. E é bom você ter... Você está numa mesa que as pessoas pensam e falam e agem igual que você não está crescendo. Verdade. E para crescer, você precisa de opiniões diferentes, de posturas diferentes e de entender Ser confrontado, às vezes. um common ground, né? Um lugar em comum para que a gente consiga avançar de passos firmes, porque a questão aqui não é velocidade. A questão aqui é realmente como que a gente faz para ajudar mais pessoas com excelência, porque também não é só ajudar mais pessoas, né? Ajudar mais pessoas com excelência. Experiência, né? E eu creio que ao longo desse, vocês não se conheciam no início, mas ao longo desse tempo, com certeza surgiu uma amizade, né? E quando acontece isso e você tem um trabalho e uma amizade, às vezes pode ser preciso separar a amizade, o profissional da amizade por algum motivo. Já aconteceu de chegar um momento de ter que falar, não, peraí, vamos separar aqui a amizade do profissional, porque senão vai confundir as coisas? Como que é isso? Vou falar por mim, tá? Que aí teria que perguntar para ela, a parte dela. Eu sou muito compartimentalizada. Eu brinco que eu sou geminiana, né? Então, assim, eu tenho a geminiana que é a amiga dela e tenho a geminiana que é a sócia dela. Então, elas se apresentam na hora certa, no momento certo. Então, da minha parte, de novo, eu compartimentalizo muito bem. Então, não, para mim, pelo menos, eu nunca tive esse problema de ser, é minha amiga, mas é minha sócia. Porque eu acho que quando eu estou no escritório, ela sempre será a minha sócia. E quando a gente está fora, ela sempre será a minha amiga. E é claro que dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, mas volta a questão do que precisa prevalecer naquele ambiente. Sim. Então, se a gente está falando do escritório, precisa prevalecer a sócia que está falando de negócios e que está cuidando das pessoas e que está cuidando da nossa reputação, da nossa imagem, né, de como que a gente é visto pelo mercado, e quando está fora do escritório é amiga. Então, é isso que precisa prevalecer. Sim, às vezes há divergência, mas não dá para levar para o lado pessoal, porque Não. a gente está dentro do escritório e a gente vai focar ali no profissional. Então, Exato. existe aí uma separação. Muito legal. Legal. E Andrade Law já é um nome, né? Era um nome já consolidado aqui no mercado. O que levou a ter essa mudança? O que vocês pensaram assim? A gente precisa mudar o nome? Teve alguma coisa de ego? Como é que foi isso? Porque só tinha Andrade, tinha esse sentimento ou não? Foi uma coisa assim que já estava previsto? Como é que foi essa mudança? O combinado não sai caro, né? Isso foi um combinado. Quando ela me convidou para ser sócia, ela explicou qual que eram as expectativas dela e eu falei qual era a minha. E uma das minhas expectativas era que tivesse o meu nome na porta, que isso é uma expressão muito comum, né, no mercado americano, your name at the door, né? Então, eu falei assim, e aí na época, a gente, quando foi fazer a sociedade, contratou um terceiro advogado que entendia de sociedades e tal, e foi esse advogado que inclusive sugeriu, falou assim, olha, Marisol, é muito incomum sociedade de advogados com 2 pessoas. Você geralmente vê ou os escritórios mega, que aí são
não sei quantos sócios, que tem 3 nomes grandes, mas são escritórios muito grandes. Ou você vê os pequenos, você dificilmente vê um escritório de advocacia com 2 pessoas como sócias. E a pessoa na época falou assim, o meu escritório, inclusive, não tem meu nome, justamente por causa disso, que eu tentava fazer parcerias, trocava o nome e dava problema, trocava o nome e dava problema. E aí foi uma sugestão dela, falou, por que vocês não esperam 5 anos? Se a sociedade estiver, né, forte ainda depois de 5 anos, aí vocês fazem a mudança. E aí esse foi o ano 5, e Que aí legal. a gente estava querendo já fazer um rebranding por questões de mercado, de logística. A marca foi criada 10 anos atrás, então, assim, achou que era um momento adequado de fazer um rebranding e já aproveitou que ia ter o esforço do rebranding para né, para consolidar uma relação que já existe. Né, porque de já muito sucesso. Que é a Andrade Bauer já há algum tempo, só que meu nome ainda não estava na porta. E foi isso. E não teve nenhum problema de ego, de nada dessa questão. Que legal. Inclusive, você tem uma presença muito forte, né, na marca, sempre teve. Muita gente te conhece na comunidade. Inclusive, eu achava que você era o Dr. Andrade. Também. Depois que eu fui descobrir que não era. Então, parabéns aí por tudo que vocês têm alcançado juntas. Eu tenho certeza que agora vai crescer ainda mais. Não pela mudança do nome, mas pelo trabalho que vai, né, se desenvolvendo, fortalecendo cada vez mais. E falando nessa questão de parceria, né, nesse cuidado aí que vocês foram orientadas, a gente percebe muitas parcerias sendo desfeitas, né? Aqui em Orlando, pessoas começam um negócio juntos, daqui um pouco acaba. Qual a dica que você daria para o pessoal para fazer sociedades aqui nos Estados Unidos? Que não é fácil, é bem diferente do Brasil também. Então, qual a dica que você daria para nós? Primeiro e sempre é procurar um profissional adequado. E se é uma pessoa que você não conhece ainda, o ideal é que você tenha o seu, ele tenha o dele, né? E outra coisa que é muito importante é você precisa estabelecer como a sociedade vai terminar enquanto tá todo mundo bem, né? Então, assim, se houverem divergências, como é que a gente resolve? Isso precisa ser definido no começo. E não quando está na briga. Porque quando você está na briga, você não tem como... sua visão, ela tá turva, né? Sim. Então, e isso até, inclusive, livros, né, de empreendedorismo brasileiro mesmo. Tem um, acho que chama... O Livro Negro do Empreendedorismo. É um livro antigo, acho que esse é o nome. E a proposta dele é justamente isso. Todo mundo pensa que a sociedade vai dar certo, mas se você quer que sua sociedade realmente dê certo, você precisa pensar em tudo que pode dar errado enquanto vocês estão bem ainda. É como você disse, né? O combinado não sai caro. Exato. Então, já ter tudo muito bem definido, papéis definidos, quem faz o quê e tudo. Eu acho que além de combinado também, é muito importante combinado, mas também eu vejo que o pessoal vem para os Estados Unidos e chega aqui e fica muito vulnerável, assim, e primeiro encontro, a pessoa já sai de lá o melhor amigo, já vira irmão. Primeiro, já abre um negócio junto. Eu fico assim, gente, mas você chegou ontem, você já está abrindo um negócio com uma pessoa que você não conhece, você já pegou o CPF dele, pesquisou, nem isso a pessoa faz. A gente vê muito isso acontecendo. Muito isso acontecendo. Então, por isso que a maioria acaba se desfazendo, porque não tem rastro nos Estados Unidos, não pesquisa sobre a pessoa no Brasil. Então, muito cuidado aí para quem vai fazer negócio aqui nos Estados Unidos, tem que ficar atento. Ir com calma, né? A Marisol, ela fala muito isso, né? Que sociedade é casamento. Exato. Sim, você casaria com alguém? Oi, tudo bem e tal, não sei o quê. Não, você precisa, né, experimentar, você precisa criar mecanismos de segurança. Então, se realmente é algo que vocês estão com muita vontade, que é uma oportunidade, quem sabe é fazer uma parceria que tenha que comece menor e vai aumentando com o tempo, ou se não, ter métricas para que as coisas deem certo, né? Muito combinado, né? E eu acho que acho não, né? E precisa-se também de muita maturidade. Verdade. Porque mesmo você combinando tudo, pode ser que tenha uma mudança que você precisa ter também resiliência, você precisa ter flexibilidade, você precisa ter comunicação clara. Exato. Então, é preciso aí trabalhar a inteligência emocional, né? Para lidar em sociedade. E saber se comunicar. Comunicação é chave. Eu acho que a comunicação, ela vem muito do que você diz, mas também vem muito do que você não diz. Às vezes, quando você fica muito irritado com alguma coisa, é melhor, ao invés de
né, de sair falando e já brigar e é parar, é pensar, é entender. Vale a pena ter esse estresse por causa disso ou vamos pegar esse desentendimento e criar uma oportunidade para melhorar ainda a sociedade, para melhorar ainda a empresa? Exato. E nesse ponto da comunicação também, eu acho que é muito importante quando você diz sobre o que não diz, é sobre como você recebe, né? Às vezes a pessoa nem quis dizer aquilo e você já está na defensiva e recebe algo de uma maneira e atrapalha tudo porque você está achando que ela... Então, comunicação realmente é chave na sociedade, no relacionamento no geral, né? E isso foi uma coisa assim que eu e a Marisol, a gente precisou também aprender. Sim, né? com o tempo, né? Teve um caso que ela estava conversando comigo e eu estava achando que ela estava, né, brava comigo e ela só falando. Aí eu parei, exatamente o que você estava falando, aí eu parei e falei assim, tá, mas assim, me explica, você está me falando tudo isso para quê? Por quê? Qual que é o objetivo? Ela, não, é só para que isso não aconteça de novo. Falei, então, ok. Então, e se você não tem, né, essa pausa de é o que a pessoa fala, mas é como você recebe e o objetivo comum, você às vezes cria um problema muito maior desnecessário, e né? desnecessário do que de fato. Isso acontece bastante também de acordo com a diferença da personalidade das pessoas, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que fala mais rápido. Então, se eu, mais brava também. Às vezes eu tô com pressa ali, mais às vezes brava. eu nem tô com raiva, às vezes eu nem tô brava, mas aí eu tô falando acelerado. Aí a pessoa já pensa assim, o sócio já pensa, nossa, tá com raiva de mim. Não, mas eu nem tô com raiva de você, é só situação. Então, realmente, aí, ó, vamos pegar a dica da doutora Andréia, que é comunicação, é respirar e parar e pensar, não, mas peraí, será que realmente tá com raiva? Viu, gente? Eu respiro. Respira bastante. Eu também. Lá no escritório com a equipe, muitas vezes, assim, eu fico irritada com alguma coisa e a pessoa entra na minha sala no momento que eu soube da notícia, assim, não vem me trazer a notícia, aí eu começo, aí eu falo, mas aí eu tenho esse cuidado de falar assim, olha, eu não tô brava com você, eu não tô irritada com você, mas você quer não sei o que. É a situação. Exatamente. Mas, às vezes, a pessoa, né, eu não gosto, fazer presunções sobre o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente, isso é uma armadilha. Então, e eu acho também que o óbvio precisa ser dito. Verdade. Então... Às vezes até desenhado. Verdade. Então, você precisa ter essa sensibilidade. Só porque uma coisa tá clara e é óbvia para você, não necessariamente é clara e óbvia para o outro. Então, às vezes, até em consulta eu falo, gente, eu não sei o quanto que vocês sabem de imigração, porque isso vai para todo mundo, né? Que as pessoas ficam ofendidas hoje com muita facilidade. Mas eu não sei o quanto você sabe de imigração, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou partir do pressuposto que você não sabe nada. E vou dar... Se eu estiver me repetindo... Aí tudo bem, a gente avança. E eu acho que é essa clareza do que você quer passar é muito importante. Muito legal. Olha, vários insights maravilhosos aqui, hein, gente, hoje. Parabéns, muito obrigada. E como é que estão as expectativas para vocês agora com a nova marca? O que vocês estão pensando para o futuro? Onde vocês vão, o que vocês vão avançar? Eu tô curioso, Ai, vocês vão esperar as cenas do próximo. Não, fala! É continuar realmente, né, fincando nossa marca como padrão de excelência, padrão de transparência. É muito bom quando eu vejo as pessoas comentarem, não, você pode ir lá no Andrade Bauers, porque se tiver o que fazer, se tiver uma brecha na lei, se tiver alguma coisa que possa ser feita, certamente elas vão... tentar pensar fora da caixa, vão usar a lei a favor de vocês. Agora, também, se não tiver o que fazer, elas vão te dizer e vão te dizer próximos passos e pior cenário. Então, isso, para mim, é cada vez mais importante. E aí, é expandir, né? É expandir no sentido de dar às pessoas a segurança de entregarem o sonho delas na mão da gente. Legal. E eu tenho até um testemunho para falar, né? Toda vez que alguém... Eu estou conversando de imigração, de vistos, de green cards, aí a pessoa começa a me perguntar um monte de coisa. Eu falei, cara, fala com a doutora Andréia, cara, ela é muito inteligente, ela vai entender isso aí, ela vai saber te falar. Eu sempre fala com a doutora Andréia, aí manda o telefone da equipe lá, é um testemunho aí já. É verdade, sempre que alguém me pergunta alguma coisa também, já vem na minha cara, cabeça, a doutora Andréia sabe de tudo, ela vai responder. Cara, a doutora Andréia vai responder, ela já vai saber falar. Legal.
Legal. Bom, a gente está chegando ao final. Infelizmente, foi muito gostoso esse bate-papo aqui com você. Foi muito gostoso ouvir aí as suas perspectivas, né? As suas dicas sobre sociedade, sobre carreira, sobre sucesso, como você chegou aqui, conhecer um pouco mais da sua história. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. E eu queria pedir agora para você deixar aí uma mensagem para quem tem medo de fazer sociedade. O que você diria para essa pessoa? Não tenha medo. A gente vive em sociedade. E caminhar, né? Às vezes sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe. Então, a sociedade, ela talvez te dê essa força, porque ninguém consegue ser 100% todos os dias. E você na sociedade, você tem essa possibilidade. Sim, você vai ter mais desafios? Vai. Você vai ter mais questões que você vai precisar resolver para seguir adiante? Vai. Você vai ter mais arestas para parar? Vai. Por quê? Porque não é só a sua vontade, não é só você que decide. Mas olha o quanto que a gente aprende quando a gente está em sociedade. Olha o quanto que você pode usar a força de outra pessoa para vocês se complementarem e andarem realmente com passos muito mais firmes e muito mais longe, né? Porque você sozinho, se você não tiver inteligência emocional, organização, no dia que você adoece, você adoece. E sim, o sucesso vai ser 100% seu e o não êxito também vai ser 100% seu, mas não precisa ser assim, né? Então, se você tem uma sociedade, você tem a possibilidade de juntar forças com pessoas ou pessoa que complementam as suas qualidades boas e que, às vezes, diminui o que você não é tão bom assim, né? Sim, talvez vocês não vão andar tão rápido, mas certamente vocês vão conquistar muito mais juntos. Então, e essa dica de realmente, no momento do namoro, já entender como é que vai ser se lá na frente houver uma vontade ou acontecer alguma coisa onde vocês acham que a sociedade não faz mais sentido. Obrigado. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada pelo espaço e vejo vocês na Expo. É isso aí. Obrigado. Muito bem, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do Inspirecast, o podcast da Expo Brasil, com oferecimento de MWM Creations. Foi sensacional conversar com a doutora Andréia. E se eu fosse você, eu não perdia a próxima Expo Brasil. Que dia que vai ser, amor? Fala aí. 18 e 19 de abril tem Expo Brasil. Esperamos vocês lá e esperamos vocês também no próximo episódio do Inspirecast.